Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o consolo, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche Olá, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos dando início a mais uma quarta viva com Cristo, vivo, porque o nosso Senhor está vivo, e porque Ele vivo está, nós podemos crer no dia de amanhã, e eu e todos esses irmãos queridos de Caxias, nossa igreja de Caxias, um celeiro de talentos musicais, estão conosco também vivos para adorar e cultuar ao Senhor. Eu queria te encorajar a mandar para alguém, de repente um zap, ou mandar o link já dessa transmissão, porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que está no nosso meio, também está contigo aí e vai abençoar ricamente a sua vida por meio de louvores, de adoração e também por uma palavra abençoada ao teu coração. Vamos orar para dar início? Feche seus olhos, por favor, curva sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou e nos deu vida novamente. Nós estamos vivos hoje porque somos ressurretos contigo. Estávamos mortos em nossos pecados, escravos dos nossos pecados, mas hoje estamos livres para adorar e cultuar ao Senhor. Recebe o nosso louvor agora, Senhor, aqui nesse lugar de adoração, mas também em cada lar que vai entronizar, que entroniza o teu nome, que adora o teu nome. Nós queremos juntos, Senhor, como igreja,
como corpo, afastados fisicamente, mas em um só espírito, adorar e cultuar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Assim nós entregamos esse culto que é ao Senhor, gratos em nome de Jesus. Queria te encorajar também, agora não ficar assistindo os louvores, não é isso, Ruth? A você em casa, se puder ficar de pé, fique. Se não puder, também não tem problema. Se puder cantar, cante, celebre, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E vamos celebrar ao Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, celebrar o Senhor com uma primeira canção bem animada. E eu vou chamar aqui o nosso amigo, nosso irmão dirigente de louvor de Caxias, também Elias, para iniciar com esse cântico, amém? Louvado Adore o seja Senhor o aí nome na sua casa. do Senhor Jesus. Você pode ficar bem à vontade aí no seu lar. Adore o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Se perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Meu irmão é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, quando dizer que você é dele, ele é seu. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Não abra mão do mundo, mas não na mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Nós não sabemos qual a circunstância que você está vivendo aí, qual o seu drama. Talvez seja a saúde, é o que está mais em voga. Talvez seja um problema financeiro. Mas olha, nós queremos te dizer nessa noite que não há impossíveis para o nosso Deus. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Aleluia, há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. E é nesse nome que nós estamos aqui nessa noite, celebrando a Ele, e crendo nele, porque Ele é o autor da nossa fé. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder. Quando nós te louvamos, cadeias se quebram. Há poder. Aleluia. Há poder no nome de Jesus.
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no teu nome, há poder, aleluia. Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Nós cremos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Paulo e Silas estavam adorando na prisão. E sabe o que aconteceu? O céu se abriu naquele lugar e as cadeias caíram pelo poder da adoração, pelo poder do louvor, pelo poder do nome de Jesus. Enquanto você louva na sua casa, Ele quebra cadeias. Ele cura os enfermos, levanta os caídos. Aleluia. O exército surgiu. O exército surgiu. A igreja do Senhor. O exército surgiu. Pra quê, Elaine? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
aos teus pés. Vamos juntos. Pra sempre governarás. Declare: teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o amor inexplicável. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrama o meu louvor sobre ti. Derrama o meu amor sobre ti. Derrama o meu louvor sobre ti. Derrama o meu amor. Derrama, Senhor, o meu amor é teu, o meu amor é teu. Aleluia, o seu amor é do Senhor. Então se expresse a Ele aí, aonde você está na sua casa. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso ao Senhor: Senhor, o meu amor é teu. Tu és totalmente desejável, Senhor. Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Nós não temos para onde ir, Senhor. O nosso desejo é te adorar. O nosso desejo é estar pertinho do Senhor. Como é bom te adorar, como é bom te louvar. Aleluia. Os anjos te adoram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Tu és Senhor, os anjos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
te adora. Senhor, você já entregou sua vida, seu coração ao Senhor, então você é a igreja do Senhor. Queria te encorajar junto conosco, aqui e aí, a você levantar suas mãos, fechar os seus olhos e adorá-lo, porque Ele é digno de honra, de louvor e toda a adoração. Queria te incentivar agora junto conosco, abrir os seus lábios e de forma espontânea deixar vir do teu coração palavras de gratidão e adoração àquele que reina e vive para todo sempre. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo em cada casa, Tu és bem-vindo em cada vida. Senhor, nós não somos nada, ou melhor, nós somos nada sem o Senhor. Tu és digno de louvor, de adoração. Queremos levantar para o Senhor nessa noite, ou quem sabe posteriormente, quando nos assistirem, junto com esse irmão e irmã, uma adoração genuína ao Senhor, Pai, com gratidão nos nossos corações. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e o fim. Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o noivo da igreja. Tu és o Senhor da igreja. Tu és Rei de reis, Senhor de senhores. Tu és o maravilhoso conselheiro, aleluia. Pai da eternidade e príncipe da paz, Deus forte, o pastor das ovelhas, que somos nós. Tu és o nosso esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. Tu és o nosso resgatador. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Oh Espírito Santo, ajuda para que a gente não saia dessa quarentena da mesma forma que entramos. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a sair diferente. Ajuda-nos, Senhor, como nós cantamos. Cadeias caem por terra,
cadeias se quebram. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a minha oração de alguma maneira seja profética para essa geração. Que as cadeias que prendem essa geração caiam por terra, Senhor. Cadeias de distração caiam por terra, Senhor. Cadeias que têm distraído a tua noiva, a tua igreja, que tem distraído a gente, Senhor. Que caia por terra, Senhor. Que possamos sair diferentes, Senhor. Queremos te adorar nessa noite. Quarta viva, porque o Senhor está vivo. Aleluia. Obrigado por tanto amor, Senhor. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vou pedir para vocês ficarem um pouquinho ainda mais aqui. Já já vocês vão sentar. Já já vamos ouvir uma palavra abençoada. Tenho convicção disso, da parte do Senhor, que o pastor Ayrton vai trazer para nós nessa noite. Tenho convicção com a palavra que vai abençoar o teu e o nosso coração aqui hoje. Mas antes disso, dando continuação ao culto de louvor e gratidão ao Senhor, nós vamos também louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Gravação assim ao vivo é isso, dá até engasga, tem que estar respirando na hora. Esse momento, lembrando, é um momento para você e para mim que somos membros dessa igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata. Momento para os membros em que nós, com muita gratidão, com muita alegria, ofertamos para o Senhor, dizimamos para o Senhor, para a obra do Senhor, como eu disse, com gratidão, com generosidade. Então, é o momento da Igreja Maranata. Mas se você que não é da igreja também quiser ofertar, não se sinta constrangido, mas pode se sentir livre para fazê-lo se for com transparência, com gratidão no seu coração, não tem problema. Nós temos alguns meios através dos quais você pode fazer a sua oferta e seu dízimo. Primeiro, e mais fácil, creio eu, é pelo seu próprio aplicativo do banco. Nós temos conta no Banco do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E você, pelo seu próprio aplicativo do banco, você faz, creio que em 30, 40 segundos você faz essa transferência. Daqui a pouco eu vou fazer pelo meu celular aqui, já. E é o modo mais fácil, tá bom? Na sua tela está aparecendo aí as nossas contas. Se você quiser anotar, pode anotar. Ou então tira uma foto da tela do monitor. Aí depois você passa com calma limpa as contas, registra no seu celular. É o modo mais fácil. O outro modo é através do nosso site, que é igrejamaranata.com.br. Nós temos um vídeo que já vai passar aí para você. Nós passamos esse vídeo apenas nas quartas e nos domingos, nos cultos. Nos dias de semana, segunda, terça, quinta e sexta e sábado. Sábado também nós apenas anunciamos, mas passamos o vídeo hoje, quarta, e também aos domingos, para te ajudar. Acho que você já sabe, mas quem sabe tem alguém que esteja passando por aqui pela primeira e segunda vez. Eu vou pedir para liberar agora o vídeo, para você poder assistir o passo a passo simples de como fazer a sua doação, a sua oferta e o seu dízimo através do nosso site. Podemos ir? Vamos lá? Glória a Deus. Viu como é muito simples você poder contribuir com a obra do Senhor através do nosso site também, tá? Eu vou pedir agora que nossos irmãos louvem o Senhor conosco mais um cântico. Enquanto eles louvam, você em casa e eu aqui podemos ofertar ao Senhor. E após o louvor, eu vou orar ao Senhor, pedindo mais uma vez a bênção dele sobre a sua vida. Vamos lá? Amém?
Vamos celebrar ao Senhor com mais um cântico? Nós queremos ver a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Vai, Elaine, eu vejo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Vamos juntos. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você vai, Elis? Vai. Eu vejo a glória. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos nós dois. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque eu sinto o Senhor me louvar. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Amém. louvado seja o nome do Senhor. Já queria pedir para o pastor Ayrton ficar já a posto, já que já o senhor vai... O senhor foi bom, né? Já vai compartilhar a palavra conosco. Mas eu queria antes orar pela sua vida que está em casa, minha irmã, meu irmão, todos que estão conosco. Mas antes de orar, eu queria lembrar você duas coisas. Nós temos, durante esse período de quarentena, né, do coronavírus, nós criamos algumas coisas de forma a abençoar a sua vida, porque eu sei que os tempos não têm sido fáceis. Uma delas são as nossas salas de oração. Sempre de segunda a sexta, de 7 da manhã ao meio-dia, nós temos salas de oração online, obviamente, porque não pode haver ajuntamento físico. E está aparecendo na sua tela, provavelmente aí, algumas informações. Se você não tem um link direto, você pode usar esse ID aí, esse ID, e a senha aparece que também está no seu televisor ou celular. E você pode acessar. Pastor, eu preciso orar de 7 a meio-dia? Não, você pode, mas não precisa. Você pode entrar de 10 a 10 e meia, de 7 às 8, o horário que você quiser. Vai ter sempre um pastor lá, diáconos lá, para te orientar, orarem por você, ouvirem você. Então é um espaço que a igreja abriu para ainda mais poder ser instrumento para abençoar a sua vida, tá bom? O outro são os classificados da Maranata, que também vão aparecer na sua tela aí, para tentar ajudar você, de repente, que é... Como é que se diz? Me ajuda aqui. Autônomo, obrigado. Esse pessoal da técnica trabalha, dá palpite. Não é ponto eletrônico, é um ponto analógico mesmo, gritando, mas funciona, tá bom? E aí, profissional liberal, aí tem lá classificados, está na tua tela aí. Também um instrumento de bênção, no caso aí, financeira, profissional para a sua vida, tá bom? Agora sim eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos, vou pedir a bênção do Senhor sobre nós mais uma vez. Muito obrigado, Jesus, por esse espaço que nós temos aqui, de celebrar ao Senhor, ainda que separados fisicamente. Muito obrigado pela liberdade que temos nesse país, ainda temos. Obrigado por cada irmã e cada irmão, cada um que nos assiste, que cultua o Senhor conosco. Nós somos irmãos no mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa noite eu peço a tua bênção sobre ele e sobre ela. Que não falte sobre o lar de cada um que está conosco o teu pão de cada dia, o teu sustento, a tua provisão nesses tempos difíceis e todos os dias. Que haja provisão em cada lar e que o Senhor abençoe cada um que está ofertando,
aqueles que também porventura não podem ofertar por estar desempregado, não terem recursos, que o Senhor os abençoe da mesma forma. Nós te damos graças pela tua fidelidade, porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor continua fiel, o Senhor é bom. Abençoa o teu povo, a tua igreja e cada um que está aqui também, Pai. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Pessoal do louvor, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês voltam no finalzinho, tá? Queria chamar já aqui então o nosso pastor Ayrton Alterado. Pastor Ayrton é grande e alto igual a mim, então não tem que ajustar a câmera, né? Tudo tranquilo, que quando é pastor grande e pequeno tem que mexer. Aqui estamos em casa. Pastor Ayrton é pastor da nossa igreja lá em Nova Iguaçu. Nossa igreja não é a caçula, mas é, em termos de mudar de endereço, acho que é a caçula, não é isso? A mais novinha. Eu tenho convicção que ele vai ser instrumento para abençoar a sua vida no dia de hoje, nessa noite, tá bom? Meu pastor, que Deus te abençoe e te use para a glória dele. Amém? Aproveita e ora por mim. Vou orar por você? Tá bom, então, você que está em casa, levanta a mão para cá, vamos orar por ele. Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, que continue sobre o teu filho. É teu amigo, teu servo, fiel ao Senhor, imperfeito como todos nós, mas que ama o Senhor de todo o seu coração. Então eu te peço que ele seja apenas um instrumento do Senhor, e que o teu Espírito fale com a tua igreja, com cada um que vai assistir, e que nós possamos receber a tua palavra como vindo do Senhor, que de fato será. E nós, como igreja, na autoridade do teu nome, abençoamos o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado, querido pastor Patrick, você, meu ouvinte, que já foi abençoado com esses louvores maravilhosos. Eu sempre brinco que se eu tivesse uma voz assim muito bonita e cantasse muito bem, eu iria só cantar, porque eu amo louvar a Deus. Aliás, eu entreguei minha vida a Cristo através de um hino. Então eu tenho muito prazer em louvar a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre chamado. E eu quero ler então com você nesse momento Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 10. Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer que eu quero falar sobre o chamado de Jeremias. Quem foi Jeremias? Como foi seu chamado? Qual era a sua missão? Isso é importante, porque enquanto eu estiver falando desse texto, pense na sua vida. Deus tem um hino bonito, antigo, que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano na sua vida. Vamos ler? Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 10, diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta das nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Nós vamos desenvolver já essa mensagem, mas eu quero dizer algumas características importantes desse profeta Jeremias. Primeiro, ele é o profeta que mais escreveu. Aliás, o livro de Jeremias é o maior livro em quantidade de palavras. Só perde para Salmos, mas Salmos é um compêndio.
Então, embora o seu livro tenha menos capítulo, na verdade, ele é maior em quantidade de toda a Bíblia. Então, é um profeta que entregou muitas palavras de Deus. Jeremias também é um profeta que profetizou durante muito tempo, 40 anos, no mínimo 40 anos, ele esteve profetizando e dizendo o que Deus queria falar. Jeremias também é um profeta que não esteve sozinho nessa missão. A Bíblia fala que mais alguns profetas estavam no seu período, como, por exemplo, o profeta Ezequiel e Daniel no final do seu ministério, e o profeta Sofonias e Abacuque, os profetas no início ou meio do seu ministério. Jeremias é um profeta que é querido, mas enquanto ele esteve profetizando, Jeremias não foi muito querido. Alguém já disse que Jeremias pregava para terra seca, corações secos. Jeremias foi, na época de Jesus, comparado a Jesus. Já imaginou? Quando Jesus pergunta em Mateus 16, que dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dizem assim, uns dizem que tu és Jeremias. Já imaginou como Jesus operou milagres e como a sua palavra era abençoada e como ele foi comparado, Jeremias, a possibilidade de que Jesus fosse Jeremias? Então significa que Jeremias é um profeta de respeito. Preste atenção. Quem era Jeremias? E isso é importante nós pensarmos. Quem era Jeremias? Jeremias é um profeta que tem família. Jeremias é um profeta que tem religião. Jeremias é um profeta que nasceu em algum lugar e cresceu em algum lugar. Jeremias é um profeta que passou por vários governos. Então ele teve várias situações socioeconômicas. A Bíblia diz no versículo 1 de Jeremias, filho de Uquias. Olha, ele tinha uma família, a família de Uquias. Uquias era a pessoa mais importante na família de Jeremias. O seu pai, naquela época, o patriarca. Jeremias, então, ele também convive, porque seu pai era sacerdote, ele tinha uma religião, o judaísmo. Jeremias também está num lugar chamado Anatote, uma terra a 5 quilômetros do templo de Jerusalém. Ele vivia e convivia com a religiosidade. 3 vezes por ano vinha aquela multidão chegando para as festas de Israel. E Jeremias conviveu com reis bons e maus. De Josias, por volta de 626, quando ele foi chamado. Aliás, ele cresceu com o rei Josias já reinando, sendo chamado no 13º ano. E por volta, isso 626, em 586, então Zedequias, o último rei. Josias, um rei maravilhoso, um rei bom. Já os outros reis, Joaquim e Zedequias, reis que não temiam a Deus. Jeremias tem uma história familiar, assim como eu tenho, como você tem. Nós nascemos numa família, a minha família tem suas características, a sua família também tem suas características. Você pode pensar também que é a religião da sua família. Jeremias também tinha uma religião, nós nascemos. Até o ateu tem uma religião. Aliás, quem diz que Deus não existe, tem fé que Deus não exista, já que ele não pode provar a não existência de Deus. É uma religião. Você pode nascer numa sociedade em que todos te digam, Deus não existe, Deus não é real, ele é uma utopia. E essa vai ser a sua religião onde você foi criado. Quem sabe você está convivendo, como Jeremias, numa terra, com as suas características. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, conheço o Rio de Janeiro, nasci em Campo Grande, lá no interiorzinho do município do Rio de Janeiro, conheço as características, não é isso, de Campo Grande. Eu tenho a minha forma de pensar, muitas vezes, com aquilo que eu cresci, assim como foi Jeremias. Você também, de onde você nasceu, onde você cresceu, forma também a sua maneira de ver a vida. Jeremias é um homem cujo pensamento não é diferente, meu e seu. O que vai ser da gente?
olha esse governo, olha aquele governo. Josias foi bom, Zedequias foi mau. O que eu faço no meio desses governos? Agora nós vamos conversar sobre o chamado de Jeremias. Preste atenção. Já disse que assim como Jeremias, você tem as suas características, eu tenho as minhas. Nós nascemos, crescemos numa família, numa religião, numa sociedade e com meios de governos, ou seja, socioeconômico, sociopolítico. Nós fazemos parte de uma sociedade e sofremos os dramas dessa sociedade. Jeremias então vai ser chamado por Deus, versículo 4, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Repare que foi Deus que procurou Jeremias, foi Deus que foi ao encontro de Jeremias. Jeremias tinha sua religião, aliás, sua religião falava bastante sobre Deus. O seu pai era sacerdote, ele conhecia os sacrifícios, mas mesmo assim Deus vai ao encontro de Jeremias. Deus vai dar um encontro pessoal, não coletivo. Deus tem um encontro pessoal comigo e contigo, ainda que estejamos no meio de uma religião, de uma sociedade, no meio de uma família. Deus tem um encontro pessoal conosco. Diz o versículo 4, o Senhor falou a Jeremias. Presta atenção no que o Senhor falou a Jeremias. Versículo 5, Deus se apresenta a Jeremias dizendo quem ele é. Presta atenção nesse versículo, ele vai dizer: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, ele está dizendo, eu sou o teu Criador. Repare que o versículo não diz antes que você fosse formado. Ele diz, antes que eu te formasse. Ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu sou o teu Criador. E ele vai dizer, eu te chamei. Ou seja, ele vai dizer, antes que tu nascesse. Antes que fosse formado, antes que tu nascesse. Ou seja, Deus é onisciente, Ele não é só o nosso Criador, Ele sabe tudo e sabe tudo antecipadamente. Mas não para por aí. Ele vai dizer, eu te consagrei. Deus está dizendo a Jeremias, eu sou soberano, eu escolho, eu separo, eu tenho um chamado individual. Jeremias, eu te consagrei, eu te separei. E a quarta característica que Deus dá de si mesmo a Jeremias, ele diz assim, e te constituí por profeta das nações. É Deus que doa o nosso chamado. Olha que coisa linda, Jeremias recebe uma comunicação de Deus. E antes de falar para Jeremias qual seria o seu chamado individualmente, ele dá as suas características. E Jeremias vai entender, porque durante 40 ou mais anos de ministérios, Deus vai precisar ratificar, vai precisar estar sempre falando com Jeremias, dizendo para ele, Jeremias, eu sou o teu Criador. Jeremias, eu sou onisciente. Jeremias, foi eu que te constituí, eu que te separei e eu que doei o teu ministério. Não desista, Jeremias, porque, Jeremias, eu sou quem posso fazer todas as coisas. No versículo 6, então, preste atenção. Versículo 5, Deus diz a Jeremias quem ele é. No versículo 6, Jeremias vai dizer quem ele é. E Jeremias então diz para Deus, Senhor, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Repare que Jeremias não está sendo fugindo talvez do seu ministério. Pode ser que ele naquele momento falou assim pensando nas suas limitações pessoais, mas havia uma limitação social para Jeremias. Na questão de Jeremias, ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Essa criança aí é jovem. Na verdade, deveria ter uns 20 anos. E quem conhece a Bíblia sabe que a idade que o sacerdote começava, ele era da família sacerdotal, 30 anos de idade. Então Jeremias está dizendo para Deus o seguinte, eu não estou na idade ainda de oficiar, eu sou jovem ainda. E ele vai dizer, eu não sei falar. Ou seja, porque naquela sociedade os homens tinham que fazer o quê? Eles tinham que, quando falar,
demonstrar experiência. A Bíblia chama das cães, os cabelos brancos. Jeremias era jovem. E Jeremias era profeta para falar quem? A uma nação. E aquela nação, aquelas nações ouviriam de um jovem que não estava na idade do ofício e que ainda não tinha experiência de vida para chamar a atenção. Jeremias então diz para Deus: eu não passo de uma criança, eu sou ainda muito novo, eu não estou na idade apropriada, eu não tenho a experiência que vão requerer de mim. O profeta Jeremias está claramente mostrando a sua incapacidade, quer seja pessoal, quer seja social. Assim pensava a sociedade daquela época. Mas preste atenção do que Deus vai dizer a Jeremias. Nós já vimos que Jeremias era uma pessoa da sua época, como nós somos as pessoas da nossa época. Nós já vimos que ele tinha família, que ele tinha religião. Nós já vimos que ele vivia em um local geográfico, cresceu naquele lugar. E já vimos que Jeremias era um homem que viveu debaixo de governos. Ele não era o governante que era mimado e que a sua palavra prevalecia. Ele era um homem que estava sujeito a autoridades, que se gostassem poderia elogiá-lo, mas se não gostasse poderia matá-lo. Nós já vimos também que Jeremias foi chamado por Deus, porque Deus foi ao seu encontro. Deus está indo ao seu encontro nesse momento. Deus está sempre falando conosco, porque é Ele que nos procura, é Ele que nos chama. Preste atenção que Jeremias então vai ouvir de Deus as qualificações divinas. E agora Jeremias fala as suas qualificações ou as suas limitações. Chegamos então a 3 coisas que Deus vai dizer para Jeremias depois dele falar das suas limitações. Deus diz a Jeremias: Jeremias, não diga, sou uma criança. Porque a quem eu te enviar, tu irás. E o que eu colocar na tua boca, falarás. O que Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, não pense nas suas limitações, quer sejam pessoais, quer sejam sociais. Não pense em você. Não diga, não fique dizendo: quem sou eu para fazer a tua obra? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para orar? Quem sou eu para fazer isso ou aquilo? Deus está dizendo a Jeremias, está dizendo a você, está dizendo a mim: não digas as suas limitações. Deus já antes de você nascer e antes de eu nascer, já sabia as nossas limitações, já sabia em que sociedade nós viveríamos, Ele já sabia debaixo de que governo nós estaríamos e já sabia quem seria a nossa família. Então, assim como Deus disse a Jeremias: Jeremias, pare de dizer, sou uma criança. Não diga isso, para de dizer para Deus as suas limitações, porque Deus nos chamou antes de nós nascermos. Ele é o nosso Criador. Segunda coisa que Deus vai afirmar o ministério de Jeremias é: primeiro, não diga, sou uma criança. Segundo, não temas diante deles. Olha que coisa. Quando nós olhamos e não dá tempo para a gente mostrar a questão social, política, a questão geográfica, religiosa da nação de Israel, toda a idolatria, tudo que ele combateu durante 40 e poucos anos, Deus, quando chamou, já preparou ele. E preparou ele com um não temas. Aliás, eu gosto dessa expressão. Ela tem, já calcularam, em 365 vezes na Bíblia. E significa, muitos brincam dizendo que seria um não temas para cada dia. Então, não temas, Jeremias, diante deles, porque eu serei contigo. Olha que coisa linda, Deus está dizendo a Jeremias: primeiro, Jeremias, não fique falando das tuas limitações, das tuas incapacidades. Mas por que ele não vai falar? Elas são reais, existem, mas quem chamou é quem garante. Não temas diante deles, porque eu serei contigo. Olha o que vai acontecer no versículo 9. Diz então que Deus vai tocar nos lábios de Jeremias e vai capacitá-lo.
Deus, quando nos chama para fazer a sua obra, Deus, quando nos escolhe, Deus, quando nos avisa, saiba de uma coisa, Ele já tem tudo preparado. A capacitação vem dEle. Ele toca nos lábios. O que Jeremias era? Um profeta. O profeta tem que falar. O profeta tem que saber falar. E mais do que isso, o que o profeta falar tem que se cumprir. E é lindo isso quando nós analisamos o trecho de Jeremias, uma das suas mensagens. E ele fala que 70 anos Israel seria cativo pelos seus pecados, pela sua ignorância, pelo seu afastamento de Deus. E é bonito, lá em Daniel, capítulo 9, quando diz que o profeta Daniel, aquele homem maravilhoso de Deus, está dizendo assim, e eu lendo, analisando, estudando o que falou o profeta Jeremias. Meu irmão, Jeremias viveu na mesma época de Daniel. Daniel foi para o cativeiro provavelmente no ano 606. Jeremias estava em plena missão. Daniel era temente a Deus. Ele não era nem culpado porque estava indo. Ele temia a Deus, mas por causa do pecado do seu povo ele sofreu. Nós sofremos muitas vezes pelos nossos pecados, mas muitas vezes sofremos pelo pecado dos outros, pela nossa família, pela nossa sociedade. Mas eu quero dizer para você, Deus, quando nos chamou, já sabia onde estaríamos, com quem viveríamos e para quem falaríamos. Jeremias, estou tocando nos teus lábios para que você cumpra a sua missão. Quem nos capacita é Deus. Deus que te capacita. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de dizer, sou uma criança. Pare de dizer, não sei fazer. Pare de dizer, não vou conseguir. Deus não te chamou. E Ele te chamou antes de você nascer. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele é o teu Criador. Ele é o meu Criador. Ele é o Criador de Jeremias. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo. E sabe tudo antecipadamente. Sabe por que Ele me chamou? E te chamou porque Ele é soberano. Ele escolhe a quem quer, quando quer. E Ele me chamou, é porque Ele é o doador. Ele constituiu Jeremias por profeta das nações. Paulo diz assim, ninguém vive e nasce só para si. Deus quer que floresçamos no meio da nossa geração. Chegamos então ao versículo 10. Nós já vimos nessa mensagem quem é Jeremias, o seu chamado. Já vimos que agora veremos, qual a sua missão. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Versículo 10. Deus diz a Jeremias, eu te constituí por profeta para arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E também para edificares e plantares. O profeta, o servo de Deus, não fala o que quer, a hora que quer, como quer. O profeta, o servo de Deus, fala o que Deus quer, no momento que Deus quer, como Ele quer, porque foi Ele quem chamou. A única coisa que Deus está fazendo é dar a oportunidade de que nós estejamos participantes daquilo que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Pedro, quando cresceu na sua família, nunca imaginou. Os seus pais nem sonharam que um dia aquele homem Pedro, bruto, se tornaria um homem que pregaria e milhares de pessoas entregariam sua vida a Cristo. Eu tenho certeza que seus pais nunca pensaram que Pedro, quando colocasse as mãos sobre alguém, aquela pessoa seria curada. Ou, quem sabe, quando ele expulsasse um espírito maligno, aquela pessoa seria liberta. Eles nem sonhariam com isso. Sabe por que isso aconteceu na vida do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Tiago e de tantos? Porque Jesus estava com eles. Jesus disse assim, sem mim, nada
podeis fazer. Preste atenção. Deus chamou a Jeremias, colocou as suas palavras nos seus lábios. Não é a palavra que Jeremias quer falar, é a palavra de Deus nos lábios de Jeremias. Não podemos escolher qual vai ser o tipo de mensagem que teremos na nossa vida. Eu gosto de uma expressão de Martinho Lutero, quando ele diz: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Ou seja, Lutero está dizendo o seguinte: só se eu interpretar errado, mas enquanto eu estiver interpretando, eu vou seguir a palavra de Deus no que ela disser. Jeremias cumpriu o seu ministério. Não foi fácil. Aliás, ele é chamado do profeta chorão, não é à toa. Por causa das suas lamentações. Ele tem um livro, Lamentações de Jeremias. No capítulo 20, ele lá no finalzinho do capítulo, ele fala: olha, eu vim a esse mundo só para ver desgraça, sofrimento, dor. Um profeta que interagia com os seus ouvintes, um profeta que sentia a dor dos seus ouvintes, um profeta que sentia o que aconteceria com eles, não se gloriando e dizendo: eu falei, e aí vocês vão sofrer as consequências. Não. Algumas vezes ele clamou diante de Deus, chorando e dizendo: Deus, salva esse povo. Nesse momento, eu quero destacar 3 passagens do profeta Jeremias. Preste atenção. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Esse povo é povo de Deus. Como eu me torno povo de Deus? Segundo João 1,11 diz: veio para que era seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se você entregou a sua vida para Cristo, você é filho de Deus. Se você não fez isso, não disse: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me salve, faça isso hoje. Se você reconhecer que está perdido e que Cristo pode te salvar, se você fizer isso hoje, diz a Bíblia que nesse momento você vai ser salvo. E quando for salvo, você tem a certeza que quando partir deste mundo, você estará com Deus para sempre. 2 males cometeu o meu povo. Quais são esses males? Aquele povo que Jeremias conhecia como povo de Deus. Olha o que diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E eu me lembro de um local que Jesus disse isso. João capítulo 7, versículo 37, 38, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: no último dia, no grande dia da festa, o Senhor se pôs em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que Jeremias está dizendo: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. O Senhor Jesus disse, pôs-se em pé e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como um povo pode deixar esse Deus maravilhoso? Como um crente em Jesus Cristo pode deixá-lo? Rejeitá-lo, dizer: não quero mais que o Senhor esteja na minha vida. Mas o profeta continua: a mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Em vez de ser aquela fonte contínua que renovava, saudável, fresquinho, de repente eles vão com uma água que fica no local e elas saem, que ficam com gosto ruim, que às vezes secam porque elas não fluem. Jeremias diz: além de deixar o manancial de águas vivas, eles procuram refúgio naquilo que não tem vida. Será que Jeremias estaria falando contigo, conosco hoje, e dizendo: 2 males tem deixado o meu servo, me deixou, e agora está procurando satisfazer a sua vida em cisternas rotas? Quem sabe você está tentando se encontrar sem Cristo,
para satisfazer a sua alma. Eu quero te dizer o seguinte, eu penso sempre que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem foi criado para ser o quê? Satisfeito por Deus. Só Deus pode satisfazê-lo. E sendo Deus maior do que tudo, você pode colocar o mundo inteiro, pode colocar o universo na sua vida, mas Ele não vai te satisfazer. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que tudo. Só Ele satisfaz a minha, a tua, a nossa alma. Versículo seguinte vai dizer o seguinte, vai dizer assim, Jeremias 8:20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias profetizou durante épocas e épocas e o povo não se convertia. Diz lá Hebreus 3:4, 3 vezes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe o tempo passar. A época boa da fartura, de repente vem o inverno, a época da enfermidade, do Covid, a época do problema. Não deixe o tempo passar, hoje é o dia. Eu gosto no versículo 10, quando Deus diz para Jeremias, hoje Jeremias, Deus conheceu Jeremias antes do tempo, mas chamou Jeremias no tempo. Hoje eu te constituo. Então eu quero dizer, como disse o autor Hebreus, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Terceiro texto de Jeremias, Jeremias capítulo 18. Preste atenção. E com esse texto eu quero dizer o seguinte. Primeiro, não abandonarmos a Deus, Jeremias 2. Segundo, aproveitar a oportunidade, Jeremias 8. E Jeremias capítulo 18, o texto diz o seguinte, é um texto conhecido, desce Jeremias, o Senhor diz a casa do oleiro, ele vai lá, o oleiro está fazendo o vaso, e o vaso se desmancha, ele faz de novo. Então no versículo 4, Deus vai dizer a Jeremias, eu posso fazer como esse oleiro, Jeremias? A partir do versículo 5, diz assim, Deus a Jeremias, Jeremias, se eu falar acerca de uma nação, a falar que vou arrancar, derribar e destruir, se essa nação se arrepender, ou se converter, eu me arrependerei do mal que lhe falei que iria fazer. Ou seja, a responsabilidade não é de Deus, Deus ama a todos, Deus chama a todos, Deus está chamando. Nem é do profeta, a responsabilidade do profeta é de levar a mensagem, do pregador é levar a mensagem, mas quem está ouvindo a mensagem, Deus pode estar falando para você, você está perdido, você tem que se salvar. Diz o profeta Jeremias na sua palavra, capítulo 18, que quando Deus fala que ele vai destruir, vai arrancar, derribar, e se aquela pessoa que ouve se converter, então Deus se arrepende do mal que iria lhe fazer. Olha que coisa linda, talvez você esteja se sentindo perdido, destruído, arrasado, dizendo, Deus me abandonou, Deus não me ama. Eu quero dizer, o que Deus quer é que você mude, que você se arrependa, que você se converta, porque Ele tem um plano de salvação para você e para mim. A oportunidade está dada. Deus está dizendo que o perdido precisa ser salvo. Mas Ele continua. E quando eu disser acerca daquela nação, edificar e plantar, e ela confiando no que eu falei, não me servir, eu me arrependerei do bem que disse que lhe faria. Talvez você esteja confiando no teu chamado, na beleza do teu chamado, na gloriosidade, grandeza do teu chamado. Deus disse o seguinte, não confie no seu chamado, confie em Deus, porque Deus não tem compromisso com aqueles que o rejeitam. Jesus disse, aquele que negá-lo diante dos homens, será negado pelo Pai que está nos céus. Não confie no seu chamado. Quando Deus te der uma palavra boa, quando Deus estiver confirmando o seu ministério, não aproveite esse ministério para se desviar. Pelo contrário, aproveite para exaltar a Deus que te chamou. Concluindo essa mensagem, que Deus está falando aos nossos corações, conforme o profeta Jeremias, Deus te conhece
como você foi criado, família, conhece tudo. Ele conhece a mim e a você. Segunda coisa, Deus te chamou, Deus está chamando a todos. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, o problema não está em Deus, o problema é você quer depositar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o teu Criador, Ele é o meu Criador, Ele é onisciente, Ele é soberano e Ele é o doador. Ele está te dando a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus. Hoje, agora, Deus quer cumprir o chamado na sua vida. Não temas, não digas não posso. Ele vai tocar em você hoje e vai capacitar você a cumprir o seu chamado. Pense nisso. Esse Deus maravilhoso está aqui hoje. E Ele quer fazer algo maravilhoso. Vou chamar o pastor Patrick nesse momento para estar comigo aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um hino e você está aí pensando, meditando. Não é verdade? Eu nasci para ser assim, eu aprendi assim na minha religião. Eu aprendi na minha religião que eu não presto, que eu não valho nada. Fui maltratado. Esquece a sua religião. Esquece onde você nasceu. Esquece a sua família nesse momento. O que ela te ensinou. Preste atenção no que Deus está te dizendo. Antes que eu te formasse, Ele te criou. Antes que eu te formasse, antes saísse da mata, te consagrei. Eu te conheci, Ele já te sabia quem você seria. E Ele está dizendo para você te constituir. Ele te deu a oportunidade de fazer parte da sua obra. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer reconhecer que esse Deus que criou todas as pessoas, Ele te criou, conhecendo onde você está e sabendo quem você é. Ele está dizendo, hoje não endureça o teu coração. Ele está com as mãos estendidas dizendo, é hoje. Talvez você esteja se desviando, querendo largar o manancial de águas vivas, cansou da vida. Não faça isso. Esteja se refugiando em homens, em pecados, em situações. Não faça isso. Hoje, Ele quer mudar a sua história. O pastor Patrick vai estar orando pela sua vida agora. Ele está contigo aí. Ele estava com Jeremias há 2.600 anos atrás. Ele está conosco. Ele está te chamando. Nós vamos louvar com um hino. Enquanto isso, vá pensando no chamado que Deus tem para você. Aleluia. Medite. Pense nisso. Aleluia. Vai orando. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou
vencer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Descansa no Senhor, meu irmão. Onde você está agora, ouvindo essa palavra, nós vamos estar orando. E eu te afirmo que a Bíblia garante que Deus te ama, que Deus está agora onde você está. Então, enquanto eu oro, faça a sua oração, faça o seu clamor a Deus, porque Ele estará te ouvindo. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Nós estamos garantidos, Senhor, que a responsabilidade não é nossa. É o Senhor que garante, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que transforma a vida, o Senhor que cumpre o chamado. A única coisa que fazemos, Senhor, é aceitar a obra que o Senhor tem em nossa vida. Mas o milagre é Teu, o poder é Teu, a glória é Tua. E nós reconhecemos que nesse momento o Senhor é o único que pode alcançar essa vida querida, que está ouvindo, que ouviu a Tua palavra e agora está de repente sentada de joelho, mas o seu coração está quebrantado, está dizendo: eu sou essa pessoa, eu sou aquele que ouviu essa palavra, eu sei que o Senhor vem me chamando, o Senhor me escolheu, mas eu tenho resistido, eu tenho dito não, mas hoje eu quero dizer sim. Ó Senhor, alcance essa vida nesse momento. Eu sei que o Senhor é o maior interessado de um milagre acontecer. Eu sei que o Senhor é o maior interessado porque o Senhor é que preparou esse momento. O Senhor conhece essa vida antes mesmo dela nascer. O Senhor sabia da sua incapacidade, mas o Senhor hoje quer fazer um milagre nela, na sua vida. Quem sabe, Senhor, algum irmão querido, frágil, fraco, assim como Jeremias muitas vezes lamentou a situação porque ele pregou a corações duros em épocas difíceis. Quem sabe algum irmão hoje está querendo parar, desistir. Não serve para mim, eu sou um incapaz. Nesse momento restaura, Senhor. Aviva, reaviva, Senhor, o dom, o chamado. O Senhor é o único que pode fazer isso. Volta a dar alegria, Senhor, a esse coração de te servir, como o salmista disse no Salmo 51: torna a dar-me a alegria da salvação. Ó Deus, o Senhor pode alegrar essa alma, confirmar, ratificar, renovar. Faz isso, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, aos ouvintes e a nós mesmos, nós que louvamos o Teu nome, pregamos. Patrick dirigiu o culto. Nós também, Senhor, queremos chegar ao final da nossa caminhada, olhando para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Nós entregamos isso aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meu querido, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, ou você está voltando para o Senhor, está se reconciliando com Ele, parece que aí, creio que está no seu televisor, celular, aparecendo uma tarja, acho que azul, onde você pode, tá o celular, um QR Code, entrar em contato conosco, que nós vamos voltar esse contato com você, ter o prazer de conversar com você, ouvir a sua história, abençoar e te auxiliar naquilo que precisar, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu queria terminar esse culto cantando que nós nada temeremos, porque Ele está conosco. Aleluia, o Senhor está comigo, está contigo. Creia nisso e não desista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus.
o Senhor nos conhece mesmo antes de sermos formados no ventre de nossas mães. E o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto na vida de cada um. O Senhor nos chamou para andarmos com o Senhor. Muito obrigado pelo teu chamado, pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, pela vida do pastor Ayrton, pessoal da técnica, cada irmã e irmão que está conosco atrás desse monitor, atrás dessa câmera, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença constante e poderosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.